ter as suas intervenções na minha vida. Então, irmãos, o que nós percebemos à luz da Bíblia é que quem vive à sombra do Altíssimo, eles não entram em crise, e por mais que as crises nos cercam ou nos rodeiam, nós não entraremos, e os nossos comportamentos serão diferentes, e nós prosperaremos, mesmo em uma terra que está em crise. Presta atenção. O povo de Deus vai prosperar mesmo em tempo de crise, mesmo em lugar de crise, mesmo em uma região de crise, em que todo o seu derredor está em crise, mas o homem que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não entrará em crise, e ele, amado, prosperará. Ele prosperará. Presta atenção no que nós vamos comentar com você aqui agora. Então, se nós queremos prosperar, estamos debaixo da sombra, o que é que temos que fazer então, pastor? Precisamos avaliar. Nós precisamos avaliar os nossos projetos, nós precisamos avaliar os nossos planos. Se necessário fazer algumas alterações e mudanças nas estratégias, nós vamos mudar, mas nós não vamos desistir de alcançar ou de lutar por aquilo que tanto queremos. Amém? Nós não desistiremos. E aí, irmãos, eu quero que o irmão abra a Bíblia. Aí entraremos agora na mensagem que gostaria que você entendesse do caminho da prosperidade. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Presta atenção, irmãos. Nós vamos viver esse novo tempo. Você vai viver esse novo tempo, mas você precisa ter conhecimento do que Deus diz a teu respeito. Nós dizíamos hoje de manhã que um dos problemas que as pessoas não vivem aquilo que Deus tem para as suas vidas, um dos motivos e causa é esquecimento, e o segundo motivo é o não conhecimento. Essas duas causas têm feito as pessoas viverem uma vida que Deus não planejou para elas. As pessoas têm sofrido quando Deus não planejou aquele sofrimento. As pessoas têm vivido a escassez quando Deus planejou a abundância. Mas por falta de conhecimento ou esquecimento da palavra de Deus, essas pessoas têm vivido distante. 8:18, Deuteronômio diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, a fim de confirmar o seu pacto, ou aliança, ou promessa, ou juramento, assim como você quer entender, que jurou a teus pais, como hoje se vê. Existe um outro texto que eu gostaria que você também acompanhasse comigo, no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, capítulo 3. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 16. 3:16. Encontrou, sabia? Diz assim, versículo 16: longevidade ou longura, em algumas versões, longura de dias, há na sua mão direita. Presta atenção, na sua esquerda, riquezas e honra. Versículo 17: os seus caminhos são caminhos de delícias ou de alegrias, e todas as suas veredas ou todos os seus caminhos vocês encontrarão a paz. Irmãos, o que é que eu quero que os irmãos entendam? É necessário fazer a avaliação das nossas vidas, é necessário fazer a avaliação que muitas vezes das crises que nós estamos às vezes percebendo, detectando ao nosso redor, mas que nunca nós venhamos a entrar em crise. A Bíblia nos diz lá no texto de Gênesis, no texto que nós lemos, que quando Deus falou a Isaac: olha, não sai dessa terra, fica aí que eu te abençoarei, eu serei contigo. Eu acho interessante, irmãos, que Isaac volta para o mesmo lugar onde ele estava. Ele volta para a terra onde ele sabia que estava em crise, e ele faz uma reavaliação do quadro que estava à sua volta. Antes ele queria ir embora, presta atenção, antes ele queria ir embora, mas quando Deus diz: olha, fica aí, ele volta, ele obedece, ele prefere ficar na sombra do Altíssimo. Ele faz uma reavaliação do quadro que lhe envolve, da crise que está ao seu lado, e começa a desenvolver, rever meios para então fazer a superação. E aí onde eu percebo algo tremendo, ele começou a prosperar, a se desenvolver em uma terra que estava em crise. Se você analisar a Bíblia,
nos versículos seguintes do Gênesis, você vai perceber que foi no lugar da crise que ele resolveu semear. Foi no lugar da crise onde ele resolveu abrir os poços, ou tirar o entulho dos poços. Por que ele não fez isso antes, se os poços já estavam lá ao seu lado? Por que ele primeiro, antes de tentar fugir, sair do lugar, por que primeiro ele não tentou tirar os entulhos dos poços? Por que ele não percebeu então que a terra poderia ser plantada, poderia ser produtiva? Mas a Bíblia diz que só depois que Deus diz: eu vou te abençoar, eu sou contigo. A Bíblia diz que ele começa a desentupir dos poços. As águas começam a jorrar. Cada poço que ele abre, um passa a ser melhor do que o outro. A Bíblia diz que ele começa a semear naquela terra em que todos viviam uma grande crise. Mas a Bíblia diz que ele passou a colher 100 por 1. Sabe o que é isso, irmão? É que quando Deus está comigo, quando Deus está com você, quando Deus é a tua sombra, quando Deus é o teu esconderijo, quando Deus é a tua fortaleza, por mais que a terra esteja em crise, você não entra em crise. Sabe por quê, irmão? Que o Deus da providência é o teu Deus, é Ele que tem cuidado de ti, a mão dele está estendida sobre a tua direção. As pessoas não vão entender o que está acontecendo com esse homem. É a mão de Deus estendida para te abençoar. Nenhuma terra em que as pessoas não colhiam, em que as pessoas não tinham os poços brotando água, a Bíblia diz que os poços de Isaac brotavam água. O dele era diferente. As terras que ele plantaram, elas circunvizinham a muitas outras pessoas que estavam em crise, que plantaram, mas que não colhiam. Mas Isaac plantou e colheu 100 por 1. Você sabe o que é isso, irmão? A mão de Deus. Deus era a sua sombra, Deus era a sua fortaleza, era a sua confiança maior. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você confia verdadeiramente em Deus, quando você tem Deus como a tua força, como o teu esconderijo, como o teu escudo, e a confiança plena nele, você não entra em crise, por mais que as situações contrárias sejam desfavoráveis. Você vai acreditar na provisão de Deus, você vai acreditar que o meu Deus vai entrar em cena. Eu vou ver a provisão de Deus na minha casa, na minha família. É isso que aconteceu, irmãos, na vida de Isaac. O texto 12, o versículo 14, do 12 ao 14 de Gênesis 26, fala que ele colheu naquele mesmo ano. Não foi no ano seguinte, não foi no anos depois, ele está naquele mesmo ano. Por que naquele mesmo? Porque o texto faz questão de enfatizar: no ano da crise, no ano em que ele pensou em ir embora, no ano que ele pensou em pedir asilo a Abimeleque lá para o Egito, no ano que ele pensou em voltar para o Egito, naquele ano, a Bíblia diz que naquela terra da crise, ele colheu de forma tremenda, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, ou seja, 100 por 1. Por quê? Qual é a causa? O texto faz questão de dizer a causa dessa grande colheita: porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. E a Bíblia diz que engrandeceu-se o homem. A Bíblia nos fala, amado, de pessoas que entendem que Deus ser o seu esconderijo, Deus ser a sua sombra, não pode ser simplesmente um texto que eu coloco na estante porque é bonito. Não, tem que ser uma prática, tem que ser um vivenciar cada dia. Por mais que as coisas estão acontecendo ao meu lado, eu tenho a confiança que Deus está comigo, Ele é quem me abençoa, e os resultados se manifestarão. Eu não entrarei em desespero, eu não fugirei, não entrarei nas situações de estar murmurando ou falando de tudo e de todos. Eu confiarei. Isso é descansar. Isso é descansar, crendo que a intervenção do Senhor vai se manifestar em teu favor. Deus é contigo. Mas quando o homem, irmãos, não entende isso, quando o homem não percebe isso aí as pessoas passam a viver situações totalmente o inverso, totalmente o contrário. Eu percebo um homem, nasceu na terra de Belém, a terra da provisão, a terra a qual o Senhor tem uma promessa tremenda para aquela terra. Mas quando o homem resolve fugir da sombra do Altíssimo, quando o homem tenta resolver as coisas por si só, e esquece a provisão, esquece a palavra de Deus, essas pessoas tendem-se a andar frustradas, vivendo como os miseráveis, porque não creram, não tomaram posse da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia
Para que você entendesse que Deus tem um novo tempo para a sua vida. Você não precisa fugir do teu lugar. Você não precisa entrar em desespero. Você precisa acreditar que se Deus é contigo, então você está com maioria. Você não precisa ter medo de tudo aquilo que tenta intimidar você. No livro de Ruth, eu encontro a história de um homem, de uma família portador da mesma promessa que eu e você tem. Um homem, uma família que tinha a mesma promessa que Isaac tinha. A mesma promessa que Deus fez a Abraão era extensiva aos seus filhos, extensiva a todas as gerações que viriam pós seus filhos, e chegaria a Abimeleque, chegaria em Belém, em Judá, em todo Israel, e chegaria aqui em Recife, para que nessa noite você entendesse que o propósito de Deus é abençoar a sua vida, é abençoar a sua casa, é abençoar a sua família. A Bíblia nos diz no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1: nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra. Isso está falando de crise, a mesma situação em que nós lemos no texto do Gênesis. Pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar no país de Moabe. Não só ele, sua mulher e os seus 2 filhos. A Bíblia diz que quando houve uma crise em Belém, quando aquela região começou a entrar em crise, já que também é a mesma história lá do Isaac, era uma região que dependia da agricultura, que dependia do plantio, e as pessoas que semeavam necessitavam da colheita, para que ali houvesse a provisão da família, ou tudo aquilo que a família gostaria de alcançar por meio da sua colheita. Mas a Bíblia diz que quando eles entraram em crise, o país entrou em crise, Abimeleque pegou a sua esposa, pegou os seus filhos e foi para a terra de Moabe. Estar na terra de Moabe é estar numa terra sem a proteção de Deus, porque Moabe foi amaldiçoado por Deus, e vocês conhecem a história. Era uma terra em que o povo não tinha a proteção, onde Deus não era sombra, onde Deus não era escudo, onde Deus não era a fortaleza, e foi para este lugar que eles foram. E quando eles foram para lá, o que acontece? É que a situação dessa família passou de mal a pior. A Bíblia diz que a situação deles foi entrando em crise cada vez mais profunda. Que Abimeleque morreu, passou a ficar só Noemi e os seus filhos, que depois também vieram morrer os seus filhos, e ela se tornou uma mulher amarga. E ela chegou a dizer: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu me encontro amarga, uma mulher amargurada. Por que ela estava amargurada? Porque ela saiu da direção de Deus, ela saiu do local onde ela estava. Deus não passou a ser a sonda para tentar buscar resolver com suas forças, ou com as suas estratégias humanas. E aí veio a frustração em toda uma casa, em toda a família. Só depois de Ruth, que volta de novo, volta para Belém, resolve voltar para casa. A Bíblia diz que quando eles voltaram para debaixo da sombra do Altíssimo, debaixo de Deus, o esconderijo da força, a Bíblia diz que a vida deles mudaram e voltaram de novo. Mesmo Ruth sendo simplesmente uma pessoa que pegava as espigas que caíam, elas iam prosperando, se desenvolvimento, a alegria se manifestou na sua vida. A Ruth, que era uma mulher deixada como viúva e vivia a sua solidão, a sua carência, Ruth e Noemi, ela viveu a crise espiritual, ela viveu a crise de relacionamentos. Era uma mulher altamente sozinha, não tinha companhia de ninguém, foram deixados para trás. A Bíblia diz que a Ruth, ela encontra depois o companheiro a qual Deus tinha reservado para a sua vida. Ela volta para debaixo da proteção de Deus, ela encontra a paz para a sua vida, para o seu lar. E vocês conhecem a história de Ruth após isso, porque voltou para debaixo da sombra, e aquele que está debaixo da sombra do Altíssimo, nada pode ser atingido, porque Deus tem um propósito de abençoar o seu povo. Eu disse aqui aos irmãos, Deus até permite a crise, Deus até permite a provação, Deus permite a perda, a dor, o sofrimento, mas Deus não se alegra no meio dessas situações. Deus tem propósito, tem todas elas, para depois se revelar e mostrar quem é Deus nas nossas vidas. Isaac resolveu ficar, ouvir a voz de Deus. Mas eu vejo duas coisas que eu encerro a mensagem, que diferem entre Isaac e Abimeleque.
A Bíblia diz que Deus apareceu a Isaac e disse: não saia do lugar em que tu estás, porque eu estou contigo e eu vou te abençoar. Isaac, ao ouvir a voz de Deus, ele obedeceu e ficou. Mas